Olá, nono ano. Vamos dar continuidade à matéria de razão. Agora nós vamos ver razão e proporção. Então, só relembrar a razão. A razão, a forma genérica dela, nós sempre vamos ter A por B, ou A dividido por B, onde B tem que ser diferente de zero. Que se B for zero, não existe a razão. Então, para existir uma razão, tenho que ter B diferente de zero. Então, A por B. Então, na forma que aparece A por B, eu sei que a relação é A por B. Se eu falo razão de A por B, tem que ser A por B. A por B significa que é, na leitura, nós vamos ler assim. Na leitura, lê A por B. O tracinho aqui vai significar por, que isso significa que é uma razão onde tem uma divisão. Então, a razão ela sempre vai ser relacionada a uma fração. Então, se ela é relacionada a uma fração, ela tem numerador e denominador. O denominador sempre diferente de zero. Sempre diferente de zero. Falou em denominador, para existir a questão, tem que ser diferente de zero. Um exemplo. A razão de 40 e 20. Então, na sequência, razão de 40 ou 40 por 20 aqui vai ficar 40 dividido por 20. Se é 40 dividido por 20, corta esse aqui, fica 4 dividido por 2 é 2. Então, a razão entre 40 e 20 é 2. Quer dizer, 20 é metade de 40, ou 40 é o dobro de 20. Se o numerador dentro de uma razão, a razão, nós temos uma constante. Se o denominador for 100, quer dizer, eu tiver 3 por 100, eu tenho uma porcentagem. Então, se o denominador for 100, eu estou falando de porcentagem. Toda vez que eu tiver denominador 100, automaticamente eu estou falando de uma porcentagem. Então, 3 por 100 é 3%. Então, denominador igual a 100 é uma porcentagem. Não importa o que aconteça, você vai envolver uma porcentagem dentro do que você está fazendo. Aí, indo para a razão em si mesmo, nós falamos que a fração nós temos o numerador e o denominador. Na razão, nós só vamos alterar o nome. Nós vamos ter o antecedente e o consequente, que é o que vai causar a consequência. Então, como é que ficaria? O 3 é o antecedente, quer dizer, antes de acontecer isso aqui, o valor era 3 dividido por 100.
Então, eu tive como consequência 3% na leitura, 3 por 100. Isso aqui tudo dentro da razão. Mas dentro da própria parte de razão, nós temos a proporção. Então, nós temos a parte proporcional a alguma coisa. Então, temos a proporção. A proporção, a única coisa que altera é que eu vou ter mais valores. Então, na razão eu tinha A e B. Para ter a proporção, eu tenho que ter A dividido por B, tem que ser igual a C dividido por D. Essa é uma relação que a gente está fazendo para chegar numa proporção. Sendo que todos os valores de coeficientes tem que ser diferente de zero. Então, nenhum dos termos aqui pode ser igual a zero, porque senão você vai zerar a questão. Então, se A for zero, não existe. Se B for zero, não existe. Se C for zero, não existe. Se D for zero, também não existe. Então, como é que eu faço, então, um cálculo de proporção? Eu quero saber a proporção de um valor aqui. Vamos colocar aqui. Para encontrar a proporção, eu preciso ter pelo menos 3 valores do que eu estou fazendo. Então, eu tenho que ter ou o valor A, B, C, ou B, C, D, ou A, C, D, ou A, B, D, ou A, B, C. Vamos colocar uma representação aqui. 1/3, estou afirmando que é igual a 12 e um valor desconhecido. Toda vez que eu for fazer uma relação de proporção simples, nesse caso aqui que ela é simples, ela não está tendo nenhum histórico falando que vai ser direta ou indireta, então eu vou fazê-la numa multiplicação simples, regra de 3 simples. Eu vou pegar o coeficiente de cima, multiplicar pelo coeficiente de baixo, e ele vai parar cima. Então, nós vamos ter aqui 1 vezes x, x. Vai ser igual, aqui temos a igualdade aqui, 3 vezes 12. Então, vou ter 3 vezes 12. Então, eu tenho que x igual a 36. Se eu fizer aqui 1/3 é igual a 12/36, e simplificar 12/36 dividir por 12, eu vou encontrar 1/3. Então, eles são equivalentes, eles têm uma proporção. Sei que 1/3 foi aumentado 12 vezes para ter 12/36. É bem simples, até por enquanto. Só que dentro dessa parte de proporção eu tenho umas propriedades. Sempre que acontecer a proporção, eu tenho que observar as propriedades. Eu sei que A por B é igual a C por D. Então, logo, eu sei que A vezes D é igual a B vezes C. Porque eu usei a multiplicação cruzada, dando com um sinal de igualdade. Então, essa é a primeira regra. Agora vamos para a segunda. Então, primeira, vamos para a segunda. Segunda relaçãozinha aqui que nós vamos fazer.
A igual a B, A dividido por B igual a C dividido por A. Elas são equivalentes. Lembra o que é equivalência? Frações têm que ter equivalência, então quando elas são equivalentes. AD por B igual a C por A, ou A por C igual a B por D. Logo, nós temos que A vezes D é igual a B vezes C. Sempre que eu vou fazer a escrita, eu mantenho em ordem alfabética. Então, A vezes D, primeiro eu vou apresentar o A. Eu não preciso fazer que nem se eu fosse acompanhar aqui, ó, D vezes A, só que eu escrevi A vezes D, porque não há necessidade de trocar a ordem, eu vou manter em ordem alfabética, é uma multiplicação. Então, a ordem dos termos aqui não vai alterar o produto. Então, essa daqui é a relação de proporção simples. Agora vamos para a proporção direta. Quando que acontece a proporcionalidade direta? Estou fazendo um estudo ali de grandezas. Quando ela só vai ser direta aqui quando eu aumento uma parte, a outra automaticamente aumenta na mesma proporção. Vamos ver é no mesmo caso, se aumentar e diminuir. Se eu diminuo aquela parte, ela tem que diminuir na mesma proporção a outra igualdade. Então, vamos para um exemplo prático, para vocês conseguirem observar a parte diretamente proporcional. Uma impressora tem capacidade de imprimir 10 páginas por minuto, quer dizer, ela imprime 10 páginas em 1 minuto. Se dobrarmos o tempo, a quantidade de impressa é quanto? Quer dizer, se em 1 minuto eu tenho 10 páginas, se eu dobrar o tempo, quantas páginas eu vou imprimir? Então, 1 para 10, 2 para x. Seguindo a sequência, eu tenho então que é 1 vezes x é igual a 2 vezes 10, que é o que a gente escreveu aqui, ó. A vezes D é igual a B vezes C. Se no começo não querem ficar perdidos, eu posso colocar no primeiro termo A, B, C e D. Aí eu posso fazer a escrita aqui, de acordo com o que eu tenho lá. A vezes D é igual a B vezes C. Ou aqui ficou invertido porque eu escrevi na ordem que estava ali, que não era C vezes D. Só para manter a ordem. É C vezes D. C vezes B. Que B que é 10. Mas quando eu coloco escrito assim, eu gosto de colocar sempre em ordem alfabética. Então eu vou ter que o valor que eu estou procurando, o valor desconhecido que é x, é 20. Quer dizer, se eu aumentar o tempo, eu vou ter mais impressão. Quer dizer, cada vez que eu aumento o tempo, aumenta em proporção também a questão da impressão. Então, diretamente proporcional, sempre que eu aumentar um dos termos, o outro também vai aumentar proporcionalmente, na mesma questão. Se eu dobrei o primeiro, o outro tem que dobrar.
Então, ela é direta. Não importa o que aconteça, para ser direta, ela tem que ir aumentando. Vamos colocar mais um exemplo aqui. Uma gráfica, são feitos livros escolares. Em 2 horas são realizadas 40 impressões. Então, em 2 horas, eu faço 40 impressões. Em 3 horas, a mesma máquina produz mais 60 impressões. Em 4 horas, nós vamos ter 80 impressões. Em 5 horas, nós vamos ter 100 impressões. Qual que é a razão aqui? Qual que foi a razão de aumento aqui? 2 dividido por 40, 3 por 60, 40 por 80. Então, 2 por 40. Se eu simplificar, eu vou ter 1 em 20. Em 1 hora, ela faz 20. Em 2 horas, 40. Em 3 horas, eu vou aumentar mais 20 impressões. Quer dizer, aumentei 1 hora aqui, aumentei 20 impressões a mais. Aumentei mais 1 hora, mais 20. Aumentei mais 1 hora, mais 20. Se eu fosse pegar tudo em relação a 1 hora, eu pegaria 1. Em 4 horas, quanto que ela faria? Em 1 hora fez 20. Em 4 horas, desconheço. Então, eu teria x igual a 20 vezes 4. X igual a 80. Não é o que eu afirmei aqui em cima? Qual que eu posso colocar aqui? Em 10 horas, quantas impressões ela irá fazer? Porque eu não posso ir dobrando. Eu tenho que ver sempre na questão da hora. Se aumentou o número de horas, automaticamente ela vai ter que aumentar o número de impressão. Então, aqui é x. Em 10 horas eu não sei. Mas eu sei que em 1 hora ela faz 20. Ou posso até pegar qualquer valor desse daí vai dar o mesmo. Vamos fazer com várias simulações. Em 1 hora faz 20. Em 10 horas, x. Então, eu tenho que x é igual a 200 impressões. Então, eu sei que em 10 horas eu vou ter 200 impressões. No mesmo caso, ele poderia ter pego 3, em 3 horas 60, em 10 horas x. Então, teria 3x é igual a 600. X é igual a 600 dividido por 3. X é igual a 200. Observar que eu não precisei usar o valor por hora. Eu peguei o de 3 horas e deu a mesma coisa. Se eu pegar o outro valor ali, vamos pegar o de 5. Em 5 horas eu produzo 100. Em 10 horas eu tenho que produzir mais. Eu tenho que produzir x aqui. Então, eu vou ter 5x é igual a 1.000. X é igual a 1.000 dividido por 5. X é igual a 200. Então, eu sei que em 10 horas produz 200. Qualquer valor que eu pegar dentro dessa relação, ela estando correta, afirmativa, eu vou encontrar o valor para 10 horas, x impressão. Então, sempre fiquem atentos. Tendo proporcionalidade direta, ela tem que ter aumento. Então, se eu aumentei uma parte, a outra automaticamente tem que aumentar. Se eu diminuísse, se eu quiser saber eu sei, vamos pegar o valor final ali, 10 para 200, eu quero saber quantos que eu produzo com 6 horas e x tempo. Mesmo processo, 10 vezes x vai dar 10x igual 1.000
6 vezes 2 é 12, não é... Vou escrever aqui embaixo. 10x igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 10. Corta 0, corta 0. X é igual a 120. Então, em 6 horas produzo 120. Ela tem a mesma lei de proporcionalidade, então ela tem que ser direta. Ela é direta, não importa o que aconteça. Se eu conseguir observar que fazendo qualquer movimento eu vou aumentar proporcionalmente ou diminuir proporcionalmente aquilo que eu estou analisando, eu tenho uma relação direta. Não importa o que aconteça. Eu vou parar esse vídeo aqui e vou gravar outro na parte de indireta, para poder ficar mais curto e mais rápido de carregar.